que até agora que está aparecendo da reforma ministerial, é um cenário de saída basicamente de mulheres do governo. Ontem entrou na dança também a possibilidade de saída da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, começou ali uma contrapressão sobre o Planalto para segurar as mulheres no Ministério. Vamos embora. Reforma do Ministério. O Lula já disse ontem em entrevista à Record. Então, o Lula foi dar entrevista na Record, né? Ontem foi dia de entrevistas. Lula na Record e Haddad na Rede TV. A entrevista de Lula à Record é uma busca de aproximação. Importante dizer que a Record está no centrão, né? Eu sempre digo, a Igreja Universal é o centrão das igrejas evangélicas. Há essa aproximação do governo com o centrão e uma tentativa de reabertura de diálogo com o público evangélico. Então, Lula foi lá dar uma entrevista na Record, falou sobre a questão da reforma ministerial, que disse que não tem reforma, não é exatamente reforma que vai rolar, não. Antes disso, ele recebeu o Celso Sabino, confirmou como ministro do Turismo na Record, e falou o seguinte: eu não estou tirando mulheres, que é isso, né? O cenário, que até agora que está aparecendo da reforma ministerial, é um cenário de saída basicamente de mulheres do governo. Ontem entrou na dança também a possibilidade de saída da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, começou ali uma contrapressão sobre o Planalto para segurar as mulheres no Ministério. E aí o Lula ontem disse: olha, eu não estou tirando mulheres. A Daniela não podia ter mudado de partido. Então, o que o Lula falou ontem é que a Daniela do Vaguinho, ela acho que agora deve voltar a ser Daniela do Vaguinho. Ela foi Daniela Carneiro, quando estava no governo. A Daniela do Vaguinho, ela perdeu o cargo porque mudou de partido, porque saiu do União Brasil. Isso foi o que Lula disse, mas mesmo no União Brasil queria a cabeça dela, porque ela não representava o partido. Ela era uma representante, na verdade, da direita do PT, que controla o PT do Rio de Janeiro, o Quaquá e o André Siciliano, que foram quem indicaram a Daniela Carneiro para o governo por conta da aliança com o Quaquá lá em Belfort Roxo. Lula caiu no conto do Vigário, no conto do Quaquá, ou no conto do Siciliano, ou no conto do Vaguinho, né? Prometeram a Lula que o apoio do prefeito de Belfort Roxo significaria uma virada lá na Baixada, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, do primeiro para o segundo turno. Era uma fraude, né? Aquilo sim era uma fraude, né? A fraude era a promessa, né? O Bolsonaro ganhou com uma distância ainda maior no segundo turno, tanto em Belfort Roxo quanto na Baixada. Ele ontem falou: não tem nada de sair o Wellington Dias, não. O Wellington Dias vai ficar. Esse ministério é um ministério meu. É interessante essa maneira como o Lula tem expressado, né? Ele considera que o governo é um governo de composição, mas ele diz: tem ministério que é meu, outros não são dele. Então, parece que são esses que ele não considera dele, que estão disponíveis para a negociação, né? Um pouco, parece que Lula está operando com essa lógica. Esse ministério não sai, na verdade é do ministro, né, que estava se referindo, ao Wellington Dias. A saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece ministério, ou seja, rejeitando essa pressão desabrida, essa pressão cada vez mais escancarada e descarada do centrão sobre ele. É só fazer uma inversão de valores. No momento certo, nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Não quero conversa escondida, não quero conversa secreta. Ontem ele baixou a bola. A gente já tinha dito ontem aqui, né? Falei, Lula é o ritmo dele. Não vai ter o Padilha chamando uma coletiva para anunciar uma grande reforma ministerial. O Lula faz a conta gotas. Não vai sair assim o tempo inteiro. E aí, importante aliada, que é Janja, né? Janja tem feito um esforço. Janja é a grande resistência dentro do Palácio do Planalto à entrega da segurança de Lula para os militares, em oposição especialmente a Rui Costa. Janja é uma força política dentro do governo para resistir à entrega do governo ao centrão, ou no mínimo para equilibrar minimamente, para não transformar o governo no governo do centrão. Janja é a grande responsável pelo convite aceito, já falamos disso daqui a pouco,
a Jean Willis, ele vai integrar, vai para a SECOM. Então, o papel de Janja é um papel muito relevante. Ela também está tendo um papel significativo para segurar as mulheres, né? Fazer a defesa das mulheres no governo. Pois é. Tem gente que acha que a frente é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que não sobra ninguém do lado de lá, né? O Quaquá inaugurou isso, né? Com a foto dele famosa ao lado do Pazuello. Teve aqui recentemente no Fórum e Meia para dizer que é amigo, é muito amigo do Pazuello. Impressionante, né? O Pazuello, que é o auxiliar de genocida, né? É meio que passar pano para o que esse criminoso do Pazuello fez como militar da ativa durante a pandemia. Ele, ao lado do André Siciliano, que vocês estão vendo ali beijando o Cláudio Castro, são quase que os donos do PT no Rio de Janeiro, né? Representam essa ideia do hiperpragmatismo do PT, apesar de serem... O Quaquá é bem sucedido em Maricá, mas o PT do Rio é uma draga, né? Por conta dessa orientação deles, nunca ganhou eleição nenhuma relevante no Rio de Janeiro. Então, o André Siciliano estaria negociando com o Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara, lá do Rio de Janeiro também. Essa aliança deles com a extrema-direita no Rio, né, do Quaquá e do André Siciliano, é histórica lá no Rio de Janeiro. Eles estão conversando para que a parte do PL assuma cargos no segundo e terceiro escalão. Ok, mas vamos dizer, acho que até ok que esses deputados do PL que estão votando a favor do governo aí entrem na farra das emendas, mas entregar cargo para essa turma do PL, acho que a coisa às vezes passa um pouco do limite, né? Um pouco do limite. A frente é tão ampla, tão ampla, tão ampla que de repente não tem ninguém do lado de lá. Tem só o Bolsonaro e a Michelle do lado de lá. Faça-me um favor, né? Eu acho que existe uma tentativa ali, né, Mauro? Isso a gente viu muito no o Altineu Cortes, né, que é o líder do PL na Câmara. Ele teve que, inclusive, conter um bate-boca, porque estava vendo entre os 20 deputados que votaram pela reforma tributária e o restante do partido, que agrega a maioria dos bolsonaristas, essa é a verdade, né? A Veja soltou um levantamento, estava vendo agora, que estava dando uma olhadinha aqui no que está sendo feito, no que está saindo na Veja, e que diz aqui que o PL foi o partido que mais recebeu recursos nessa reforma tributária, 1,7 bilhão, depois o PP... Sabia? Aqui, é um levantamento da Veja, né? Então vamos colocar nosso asterisco aqui, mas o por partido seria 1,7 bilhão o PL, 1,6 o PP e 1,6 também o PSD. Os três estariam na frente do PT, que recebeu 1,5 bilhão, né? Nessa última leva aí, que foi em relação à reforma tributária. Então a gente vê que o preço ali é alto, precisa ver o quanto isso vai render. E acho que em relação a cargo, a gente precisa ter um pouco de paciência aí, que eu não acredito que vai entregar cargo. Tem que ficar muito esperto com essa turma do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um balaio de gato, gente. É PT com PL, a gente pega Quaquá, Siciliano com Altineu Cortes. Não dá para saber quem que é quem ali. Não dá para você colocar um em cada caixinha, não, viu? E eu gosto dessa posição do Lula de falar, é o meu ministério, né? Apesar que a gente sabe que é um ministério no sentido de que ele que vai mexer ali, mas também nessa coisa da linguagem, né? É importante ele afirmar o que é dele, começar a colocar nesse discurso para pressionar também o Centrão para mostrar que não é bagunça. Então, precisa tomar para si as rédeas da situação mesmo, incluir mais no discurso nesse sentido de, olha, eu que mando aqui, eu que sou o presidente, ainda assim a decisão é minha. Acho que falta um pouco disso para colocar a galera do Centrão um pouco no lugar também, abaixar os ânimos, né?